Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui mais uma vez ao Direito Safo, certo? Estamos dando continuidade aqui ao nosso conteúdo. Hoje eu trago aqui a árvore do crime, que nada mais é do que uma parte da teoria geral do delito, que é apenas por questão de nomenclatura, que na verdade seria teoria geral do delito esquematizado, mas como vários estudantes utilizam essa terminologia como árvore do crime, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui iniciar. O que é o crime? No nosso Código Penal é adotada a teoria tripartida, que se divide em fato típico, ilícito e culpável. Então, para ser crime, tem que estar encaixado nessas três possibilidades, tá certo? Nesses três requisitos, na verdade. Então, dentro do fato típico, vai ter a conduta, o nexo causal, a tipicidade e o resultado. Então, vamos começar com a conduta. A conduta ela pode ser a ação ou a omissão. Na ação, os crimes podem ser de dolo ou culpa. Pode ser doloso ou culposo. Ou seja, dolo é quando há a vontade de fazer e a culpa é a inobservância do dever objetivo de cuidado, que está em próximos slides que também veremos aqui hoje, tá certo? O dolo pode ser direto ou eventual. No dolo direto, essa pessoa assume a vontade direta de fazer algo. Exemplo, matar alguém, certo? Já no dolo eventual, a pessoa assume o risco de produzir o resultado. É o famoso dane-se, entendeu? E, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo, uma pessoa que dirige embriagada, sabendo dos riscos de causar um acidente grave, tá certo? Então, este é o dolo eventual, ok? Aqui, como eu trouxe a culpa, ela está no artigo 18, inciso 2 do Código Penal. Consiste na observância do dever objetivo de cuidado, como eu falei, que causa um resultado não querido, porém objetivamente previsível, e pode ser por meio de negligência, imprudência ou imperícia. A negligência é o não fazer, certo? A imprudência, ela se encaixa às vezes no excesso. Por exemplo, quando você vê a imprudência, você pode lembrar aí do trânsito. Quando você é imprudente, quando você excede o nível de velocidade ali nas rodovias, elas podem se caracterizar como imprudência, tá certo? Já a imperícia é a falta de técnica para se fazer determinadas atividades, certo? Coloquei aqui um exemplo. João estava na praia quando vê um banhista se afogando, mas prefere nada fazer e o banhista morre. No caso em tela, João praticou homicídio culposo por negligência. É o artigo 121, parágrafo 3º, certo? A relevância da omissão, também no artigo 13, parágrafo 2º. A omissão ela pode ser própria ou imprópria. Na própria, trago aqui um exemplo. Em acidentes de trânsito, quando o condutor não presta socorro imediato à vítima ou não solicita uma ajuda da autoridade pública. Ele não tem ali um dever, mas naquela ocasião ela podia evitar um resultado mais grave, entende? Então ela podia agir para amenizar aquele resultado. Já na omissão imprópria, o omitente tem a posição de garantidor, ou seja, tem um dever de agir, tem um dever legal de agir. Por exemplo, um pai que está com seu filho em um parque brincando, se distrai, quando o filho vai para o meio da rua, onde passam os carros em alta velocidade, nada faz. Vem o filho a óbito, sendo assim o pai responde por homicídio, tá certo, pessoal? Porque ele tinha a posição de garante, ele era o garantidor da saúde do seu filho, tá certo? Trago aqui também o erro de tipo, tipificado no artigo 20 do Código Penal. Ele se divide em essencial ou acidental. Dentro do essencial, haverá o excusável e o inexcusável. Que o excusável também pode ser inevitável e o inexcusável evitável, certo? No excusável, não poderia ser evitado, exclui o dolo e a culpa. Por exemplo, o famoso exemplo que a doutrina traz é dos amigos caçadores. Que os amigos eles brincam de caçar, certo? E um dos amigos que é brincalhão, ele vai ali para dentro dos matos e finge que é um animal. O outro amigo pensa que é um animal e ali ele deflagra um disparo de arma de fogo, atingindo o colega brincalhão. Só que o amigo pensava que era um animal, certo? Só que nada mais era do que o amigo brincalhão fingindo que era um animal.
Aí nesse caso era um erro de tipo inevitável, não haveria como evitar, porque o amigo pensava que realmente era o animal, mas não era, certo? Já no inexcusável, que é o evitável, é nas situações em que o agente tivesse atuado com a diligência exigida, ou seja, um cuidado, poderia ter evitado o resultado, certo? Já no erro de tipo acidental, é o erro sobre a pessoa, objeto ou execução. O clássico exemplo é quando um pai está ali na sua casa e aí escuta um barulho, mas nada era mais do que o filho que estava pulando um muro com os livros ali da faculdade, né? Que esqueceu a chave em casa, estava voltando da faculdade e teve que pular o muro. Mas o pai pensou que era um ladrão. Foi ali, estava no escuro, era noite, e deflagrou disparos de arma de fogo. Mas quando chegou perto, era o seu filho. É um erro acidental, nesse caso aí, sobre a pessoa. Tá certo? E o nexo causal é nada mais que o elo, ou seja, a conexão entre o resultado e a conduta que liga um ao outro. Exemplo simples, coloquei aqui um exemplo bobo, né, para a gente poder assimilar aos conteúdos mais complexos. A causa é uma pessoa deixou a torneira da pia aberta. Logo, o efeito qual será? O chão da cozinha ficou molhado. Nesse exemplo, a abertura da torneira é a causa, resultou no chão da cozinha ficar molhado, é o efeito, estabelecendo um nexo de causalidade entre os dois eventos. Conseguem compreender? Fica um pouco mais fácil, certo? Já a tipicidade, ela é bem tranquila. É a tipificação. Quando falamos em tipificação, o crime ele deve estar na lei, ele deve estar expresso na lei. Por exemplo, matar alguém é um crime tipificado, falamos tipificado no artigo 121 do Código Penal, certo? Ou seja, ele está expresso na lei, ele está ali escrito, certo? E existe a adequação formal, que é essa que eu falei, que inclusive está no primeiro artigo do Código Penal e também está na CF, tá certo? Não há crime sem lei anterior, não apenas sem prévia combinação legal, ou seja, deve haver uma lei anterior ao crime, ok? E material, que é a própria lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico, ok? Bom, já no resultado, o resultado ele pode ser naturalístico ou jurídico, tá? É nada mais que o efeito causado pela conduta. Um crime pode exigir a reprodução de resultado específico. O resultado pode ser um dano, uma lesão, uma perda patrimonial, entre outros, como coloquei aqui. Já a teoria naturalística, ela foca na relação causal direta entre a conduta do agente e o evento danoso, considerando-se como uma consequência natural e inevitável, tá certo? Nada mais é do que o caso direta entre a conduta do agente e o evento que vai causar o dano, tá certo? Já a teoria jurídica normativa do resultado é a lesão ou possibilidade de lesão ao bem jurídico protegido pela lei penal. Portanto, de acordo com esse instituto, todo crime possui um resultado, seja ele normativo ou jurídico, certo? Já a ilicitude, que é o terceiro fator aqui da teoria tripartite, é nada mais que a contrariedade do fato à lei. E, dentre esses, existem a excludentes de ilicitude, ou seja, que excluem o crime, se encaixar nas determinadas hipóteses. Que a legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. A legítima defesa ela está tipificada no artigo 25 do Código Penal, que é quando o cidadão ali vai se defender usando dos meios moderados para repelir injusta agressão, certo? E lembrando que, dentre todos esses institutos, o agente ele pode responder por excesso, tá ok? Estado de necessidade, existem várias possibilidades. O famoso exemplo é o caso do cachorro. O cachorro, quando vai atacar a pessoa ali se defende, e na defesa que a pessoa acaba fazendo, ela acaba matando o cachorro, certo? E quando isso ocorre, ela não agiu em legítima defesa, mas em estado de necessidade, certo?
porque não existe legítima defesa contra animais, tá ok? Já no exercício regular de direito, trouxe aqui os ofendículos em portões para a proteção de propriedade. É um direito que a pessoa tem de proteger a sua propriedade. O que são esses ofendículos? São aquelas cacos de vidro, cercas elétricas, arame farpados, tá certo? Tudo isso aí. Já o estrito cumprimento do dever legal ocorre em caso de funcionários públicos, os quais são determinados para situações, são obrigados a violar o bem jurídico de indivíduos para proteger o estabelecimento de dever legal, caso de prisões e por aí vai, onde eles são submetidos a fazer esses atos perante a lei, logicamente, certo? E por último aqui a culpabilidade, fala-se muito em imputabilidade penal. Quando que é adquirida essa imputabilidade penal? Quando o indivíduo ele chega à maioridade. Quando o indivíduo comete fatos tidos como crime, antes dos seus 18 anos, são fatos ali análogos a crime, certo? Que ainda é inimputável, ou seja, não responderá perante o Código Penal, mas sim perante o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, tá certo? E aqui eu coloquei também os doentes mentais. Quem ainda não possui, existem pessoas que são maiores de 18 anos, mas são ainda inimputáveis por doenças mentais ou desenvolvimento cerebral incompleto, certo? E também existe a potencial consciência da ilicitude, onde o indivíduo ele deve saber a sua potencial consciência, certo? Da ilicitude do fato. E aí existe, dentro da potencial consciência da ilicitude, o erro de proibição inevitável e o evitável. O erro de proibição inevitável, ele isenta de pena. Ocorre nos casos em que, pelas circunstâncias do caso concreto, não era possível ao agente obter conhecimento sobre a ilicitude do fato. Por exemplo, chega um determinado cidadão de outro país, que no seu país é permitido o uso de algumas drogas que aqui no Brasil são ilícitas. Ele traz essas drogas de lá, utiliza aqui em locais públicos e aí é parado pela polícia. A polícia ali ela conduz o indivíduo até a delegacia informando que aquilo era crime, só que ele alega que não sabia por conta que seu país já é bem tradicional essa prática. Aí é considerado o erro de proibição inevitável, que o isenta de pena. Já o evitável, ele tem a diminuição da pena. Considera-se evitável o erro se o agente atuou ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Tá certo? Então, tudo isso faz-se a conexão com o Código Penal e aí podemos estar fazendo esse estudo de uma forma mais concreta, tá ok? Bom, chegamos ao fim, certo? De mais uma aulinha aqui de monitoria, certo? Desse conteúdo do direito penal. Espero ter ajudado vocês mais uma vez. E qualquer dúvida, entre em contato aí no nosso Instagram, Direito Safo, tá ok? Abri a página lá recentemente no Instagram. Espero ter a compreensão de todos e a colaboração. Curta, comente e compartilhe, ative o sininho e manda para os seus amigos, tá ok? Até a próxima e bons estudos!